Alunos de sétimo ano, essa daí é a nossa correção da nossa atividade da aula passada, certo? Da semana passada, onde a gente está trabalhando com os números com vírgula, ou seja, os números decimais. Primeira questão, ele pede para a gente comparar os números usando o sinal de maior, menor ou igual. Lembrando que a abertura é sempre para o lado do número maior. Na letra A, você observa aí ó, que a parte inteira, que é antes da vírgula, de um lado é 4, do outro é 6. São diferentes. Quem é maior? 4 ou 6? Então 6 é maior, né? Então abertura para o lado do número maior. Na letra B, você tem a parte inteira iguais, mas aí a gente observa a parte decimal que fica depois da vírgula, né? Então, de um lado a parte decimal é 65, do outro lado eu acrescentei o zero para ficar 2 e 2, ó. Dois números depois da vírgula, dois números depois da vírgula. Então ficou 65 e 50. Quem é maior? 65. Na letra C, 1 e 1 são iguais, a parte inteira, mas a parte decimal são diferentes. Eu tenho dois números decimais de um lado e do outro lado eu tenho 1. Eu acrescentei o zero, ficou 30, né? Então, 36 ou 30, 36. Na letra D, olha aí, ó, 12 e 12 são iguais, mas de um lado você tem 1, do outro lado você tem 100. Mas você aqui ó, precisa acrescentar dois números do lado de cá, né? Para ele ficar três números e três números. Ficou iguais, ó, 100 e 100, iguais. Na letra E, 36 é a parte inteira e do outro lado é 3 a parte inteira. Quem é maior? 36. Na letra F, parte inteira são iguais, que é zero, né? Não tem a parte inteira aí. De um lado você tem 15, do outro lado 464. Você adiciona aí mais um número de um lado para ficar 3 e 3, ficou 150 e 464. Então o segredo para você comparar os números decimais é você igualar os números decimais, deixar a mesma quantidade dos números decimais dos dois lados. Aí já no calcule mentalmente, a gente já está trabalhando isso aí desde o início do ano, então você já tem ideia, né? Negativo você deve, positivo você paga. Ó, dei vocês, paguei 8, fiquei com 2. Se eu tenho 2, estou devendo 1, vou ficar com 1 de troco. Se eu tenho 1, mas estou devendo 3, vou ficar devendo 2, menos 2. Se eu estou devendo 2, menos 2, e estou pagando 5, eu vou ficar com 3 de troco. Se eu fico, é positivo. Você vai fazendo aí para as outras alternativas e você tem aí a resposta para concluir. Transforme os números abaixo em números decimais. Terceira questão. Transformar os números fração em decimal número com vírgula é só dividir 6 dividido para 12. O 6 não divide para 12, mas eu posso aumentar o zero, né? Estou colocando o zero por minha conta e vou colocar a vírgula, não é isso? Pronto. 60 dividido para 12, 5. 5 vezes 12, 60, não sobra nada, então 0,5. Na letra B, 5 oitavo, é 5 dividido para 8. Não pode dividir 5 para 8, mas eu posso colocar um zero por minha conta. Se eu coloquei o zero por minha conta, eu vou colocar o zero vírgula, né, na resposta. Como é a primeira vez que eu acrescentei o zero, eu estou acrescentando zero vírgula. Mas se eu acrescentasse ele depois, só precisava da vírgula. Então, 50 dividido para 8 dá 6. 6 vezes 8, 48. Sobrou 2. Vou colocar mais um zero por conta própria. Ficou 20. Não precisa do zero, da vírgula, né? A vírgula só é uma vez. Ficou 20 dividido para 8. Vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Sobrou 4. 20 tira 16, 4. Vou colocar o zero novamente por minha conta. Então ficou 40. 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 8, 40. Não sobra nada. Na letra C você tem 12 vinteavos, que é 12 dividido para 20, né? Vai ter que aumentar esse número aí, colocando um zero no 12, né? Ficou 120 para 20 e o zero vírgula. Na letra D também, 36 quintos. Olha aí, 36 dividido para 5. 6 dividido para 5 dá 7, né? 7 vezes 5, 35. Sobrou 1. Coloca o zero e a vírgula, ó. Não precisa colocar o zero vírgula, porque eu já tinha dividido o número. Como eu só posso colocar o zero e a vírgula quando eu não divido ninguém ainda. Primeira vez que eu estou dividindo esse número. Mas como eu já dividi aí o 36 por 5, deu 7. Aí sobrou 1, eu vou colocar o zero no 1, ficou 10. E a vírgula na resposta. Porque eu aumentei o número 1, eu tive que aumentar por conta própria.
Vamos lá, quarta questão, ó. Decompõe os números abaixo como no exemplo. 40, né, dezenas. 44 dezenas, ou seja, 40, mais 6 unidade. Agora eu vou para a parte decimal, que é 0,2, ou seja, 2 décimos. E o 5, 5 centésimos, ou seja, décimo tem um número depois da vírgula, como está aqui o 0,2, ó, gente. E o centésimo, você tem dois números depois da vírgula. Vamos lá ver, né? Vocês acertaram aí as outras. Olha aí a minha resposta da letra A. O 6 representa o quê? 600. O 4, 40. O 8, 8 unidades. O 1 depois da vírgula, 1 décimo. E o 5, 5 centésimos, ou seja, dois números depois da vírgula. Na letra B, 1 é o quê? Unidade. O 1 depois da vírgula, décimo. Não tem centésimo, que é zero, né? E só vai ter o milésimo. O milésimo é o quê? 3 números depois da vírgula. Na letra C, o 3 é o quê? 30. Centena, né? Dezena, desculpa. 30 representa 3 dezenas. O 5, unidade. O 1 é o quê? Décimo. E não tem, esse zero aí eu não anoto, porque ele não é zero. Zero é nada. Então não tem aí nem centésimo e nem milésimo. Então só vai ter o décimo. Vamos lá. Quinta questão. Transformar os números abaixo em números decimais. 6 décimo. 6 décimo ao 10 é o quê? Um número depois da vírgula. Então, o próprio 6 que está aí no numerador, ele vai para depois da vírgula, fica tudo certinho. Então, 0,6, ou seja, 6 décimos. 15 centésimo, dois números. O 100 está dizendo que você vai deixar dois números depois da vírgula, porque 2 zero, dois números. Então, você já vai deixar o 15 depois da vírgula. O letra C, 3 milésimo. Milésimo ele está dizendo que você vai deixar 3 números depois da vírgula. Mas você só tem aí um, que é o 3, né? E aí você vai completar com o quê? Com zero. Você coloca 2 zeros, depois você coloca o 3. Aí você já deixou 3 números depois da vírgula como ele quer. Na letra D, olha aí, 3.156 décimos, você vai deixar um número depois da vírgula, que é o 6, né? Sempre de trás para frente. Letra E, 364 centésimo. Contando de trás para frente, vou deixar o 6 e o 4 depois da vírgula. E letra F, 164 centésimo. Vou deixar dois números também depois da vírgula. Armando efetuando, vou deixar aqui para vocês fazerem, certo? Porque lá na aula eu expliquei como a gente fazia a multiplicação dos números decimais e a divisão, certo? É parecidas com essa, lembrando que quando a gente for dividir, multiplicar um número com vírgula, a vírgula a gente só vai acrescentar no final, na resposta final, que é quando a gente vai lá nos números, conta quantos números tem depois da vírgula e deixa cá embaixo a mesma quantidade de números depois da vírgula. Na divisão a gente vai igualar. Essas dicas eu dei todas no vídeo da nova aula dessa semana, certo? Que vocês vão lá assistir. Se precisar, vocês retornam a aula ao início, pausa o vídeo e pratique, certo? Essa foi a nossa correção. Passe bem, fiquem com Deus.